Parábola, botei aqui só para ver que parábola, né, é uma função, e porque aqui a gente já vê claramente, a gente ouve falar qual é o caminho mais curto entre dois pontos, uma reta, né? Se quiser ir daqui até o Júnior, eu ia aqui, se eu for por lá, a parábola, né, ela vai sair, né, para chegar desse -3 a esse 1, o mais linear e mais correto seria você ir reto aqui, né? A parábola, ela descreve, ela vai chegar no mesmo ponto, mas por um caminho mais tortuoso. Ou seja, você vai dar uma volta, aquela coisa, o cara deu uma volta para chegar ali naquele ponto. É justamente porque você imagina que quando você está dando essa volta, você está agregando algum diferencial nesse processo. Então, essa figura parábola vem dessa função matemática que vai te ligar dois pontos, mas não de uma forma real. Mas tudo, vamos lá. Parábola significa narrativa curta ou apólogo, muitas vezes erroneamente definida também como fábula. Sua característica é ser protagonizada por seres humanos, quer dizer, os personagens principais da parábola são seres humanos. Na fábula, uma das diferenças é essa. Na fábula justamente são animais, são seres fantásticos, né? Na parábola, normalmente quem protagoniza são seres humanos, possui sempre uma razão moral, que pode ser tanto implícita como explícita. Então, existem parábolas que, digamos assim, você tem que depois ficar pensando bem para entender onde o cara queria chegar, e existem outras que são mais diretas. Ao longo dos tempos, vem sendo utilizada para ilustrar lições de ética por vias simbólicas ou indiretas. Então, justamente, por ter essa característica que nós já viemos falando, né, de ser um veículo, um condutor fácil para você trazer um fundo de reflexão ético-moral mais acessível. Por isso que ele está dizendo que tem sido muito usado pelos éticos. Aí aqui ele vai fazer uma outra colocação de parábola já no sentido do Evangelho, que foi quem tornou muito popular, né, as parábolas. Histórias geralmente extraídas da vida cotidiana, utilizadas por Jesus para ensinar a seus discípulos. Eram utilizadas por Jesus para que somente seus discípulos as entendessem plenamente. Este gênero já era utilizado por muitos dos antigos profetas. Então, aquela característica que a gente estava vendo da parábola, uma historinha que vai trazer um fundo moral, às vezes mais explícito, às vezes menos explícito, que pode preservar quem está contando aquela história, porque às vezes nem todos vão entender de imediato, mas que também ao mesmo tempo pode universalizar aquele conhecimento, porque se baseia justamente em fatos cotidianos, né, em imagens construídas a partir da realidade de vida daquelas pessoas. Lembra? Jesus ia pregar à beira do lago, ele falava histórias sobre pescadores, aquilo tinha a ver com a vivência, era fácil para as pessoas entenderem, né? E a metáfora, nós já falamos aqui, é uma figura de estilo que consiste na comparação de dois termos sem uso de conectivo. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor não é fogo. Amor não é fogo. Mas quando você fala que amor é fogo, milhares de coisas intuitivamente brotam na sua... Né? Fogo é o que é intenso. Né? A própria... Voraz. A dor do fogo é imediata. Então uma coisa que passa aquela força e intensidade, não é isso? Amor tem que ser como uma chama de um fogo. A gente não precisa explicar nada. Todo mundo, quando falou amor é fogo, todo mundo entendeu tudo. Eu posso ficar horas aqui falando, não vai acrescentar nada à ideia de que amor é fogo, não é verdade? Como é que é fantástica a metáfora, né? Meu coração é um balde despejado. Já se viu ali uma dor de cotovelo, né? Você nem leu, né? Cotovelo mesmo. Epa. Isso aí a gente liga diariamente na poesia, nas músicas. Só descer. Bom, isso aqui, ó, era pra gente... Bom, então a gente rapidamente aqui, ó, a gente já viu o uso dessas figuras nas religiões, né, nas grandes lições de moral e de ética, na cultura popular, né, na arte de uma forma geral. Vimos como é vasto, né, no cotidiano, no dia a dia, né? A gente já viu como é que isso está bem presente. Aí, Platão, que era um filósofo grego, ficou
Grande parte da sua obra está preservada através de diálogos que eram mais ou menos isso aqui, né? A diferença é que tinha um Platão aqui só tem os discípulos, só está faltando o Platão. Tinha um Platão lá na história. Mas basicamente, assim, numa metodologia, era mesmo é como se fosse isso. Eles se reuniam na academia como um grupo e começavam a dialogar sobre os assuntos, né? E aí, uma dessas obras de Platão, chamada A República, nós vamos encontrar justamente essa alegoria da caverna. Então, tá lá um texto filosófico, de fundo político também. E aí, num determinado momento, Platão vai passar algum ensinamento, alguma ideia lá para aqueles discípulos que ele está conversando, tem um diálogo aí para a gente ler. E aí ele se vale, olha aí, né, ele se vale justamente de uma alegoria para poder pontuar um ensinamento que ele queria passar. Vamos ver aqui então. Mito ou alegoria da caverna, né? Os prisioneiros da caverna, ou menos comumente a parábola da caverna. São vários nomes que são usados. Foi escrita pelo filósofo Platão na obra A República. Trata-se da exemplificação de como podemos nos libertar da condição de escuridão que nos aprisiona através da luz da verdade. Então, esse início aí dessa frasezinha, quando a gente lembrar lá da proposta inicial da reflexão, já vê que tem uma ligação profunda, né? Nessa mensagem de Platão e especificamente nessa alegoria com o discurso de Jesus, que é justamente isso: libertação da ignorância, que está comumente veiculada para nós, essa ideia de ignorância através de que imagem? Qual é uma imagem recorrente que nós usamos para falar da ignorância? Né? Escuridão, treva. O iluminismo, né? Ele trabalha com essa noção, eles se declaram iluministas, eles trazem a luz do conhecimento, né? Em contraposição à Idade Média, que era a Idade das Trevas. Eles é que criam essa relação de luz e trevas, de saber e ignorância. Se a gente, por exemplo, agora nesse instante, fechasse aquela porta e apagasse todas as luzes, né, grande parte da nossa percepção da realidade, do nosso conhecimento acerca das coisas aqui estaria comprometido, né? Porque a visão, a nossa capacidade de ver as coisas, que é talvez o nosso principal sentido, pelo modo como a sociedade está construída, nós somos uma sociedade extremamente visual. E aí, de repente, nesse contexto que apagou tudo aqui, a gente falou, não sei o quê, vamos piorar a situação, todo mundo está com uma coisa de garganta que nem ontem, ninguém está podendo falar, então não adianta falar que está todo mundo rouco sem voz. Apagou a luz, já era. Aí de repente entra aqui André, aperta um botão lá, acendeu a luz. Naquele momento nós nos vemos de novo, sabemos que estamos presentes, nós retomamos toda essa relação com a realidade. Então a luz, né, isso hoje na sociedade moderna, imagina 1000 anos atrás, que não tinha luz elétrica, o que era essa contraposição de noite com dia, de escuridão com luz do sol. Né? Então você vê que essa figura do sol, do fogo, que eram na época os agentes produtores da luz, o relâmpago, que eram aqueles que produziam a luz, como que isso era forte para o ser humano. Né? Então essa imagem de luz como saber, como verdade, como conhecimento, ela é universal. Ela está aí extremamente presente. Né? Desde o Evangelho até os filósofos, até os ritos mais primitivos, a gente vê isso muito forte. Então vamos lá, ele faz um resumo aqui, ó. Imaginemos um muro bem alto, separando o mundo externo de uma caverna. Na caverna existe uma fresta por onde um feixe de luz exterior, né, pode passar. No interior da caverna permanecem seres humanos que nasceram e cresceram ali. Quer dizer, aquelas pessoas nasceram naquela caverna, que é justamente essa imagem de um ambiente limitado, fechado, né? Essa ideia da ignorância, olha aí, ignorância como limite, como restrição. Né? Então a caverna é aquele lugar onde não há espaço, onde não há luz, então é um lugar extremamente restrito. E essas pessoas nasceram, cresceram e viveram, elas só conhecem esse mundo restrito, escuro, limitado. Só que tem uma pequena fresta na entrada da caverna que por onde passa um pequeno feixe de luz. É toda a luz que aquelas pessoas têm. Essas pessoas ficam de costa para a entrada. Nossa, também é bravo o negócio. Acorrentadas, sem poderem se locomover,
forçados a olhar somente a parede do fundo da caverna. Eles estão de costas para onde entra pouca luz, num ambiente restrito, fechado e escuro, acorrentados, imóveis, forçados a olhar apenas para uma direção no fundo, onde são projetadas sombras de outros homens que, além do muro, mantêm acesa uma fogueira. Então lá fora, outros homens estão acendendo uma fogueira, e a única coisa que essas pessoas que estão dentro da caverna conseguem ver naquela parede é a sombra que essa luz da fogueira projeta dessas pessoas que estão lá fora. Pelas paredes da caverna também ecoam os sons que vêm de fora, de modo que os prisioneiros, associando-os com certa razão às sombras, pensam ser eles as falas das mesmas. Então eles ouvem aqueles barulhos, mas eles não têm uma consciência exata do que é, então eles associam, né? Que aqueles sons são produzidos por aquelas sombras. Desse modo, os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a realidade. Pô, se o cara só conheceu aquele mundo restrito, escuro, está acorrentado, só consegue olhar para um lugar, a única coisa que ele sempre viu na vida foram aquelas sombras, com alguns sons que ele associou, aquilo para ele é a verdade. Aquelas sombras são pessoas, é o que existe, é o que ele conhece. Imagine que um dos prisioneiros consiga se libertar e aos poucos vai se movendo e avance na direção do muro e o escalhe, enfrentando com dificuldade os obstáculos que encontre e saia da caverna, descobrindo não apenas que as sombras eram feitas por homens como eles, né, homens como eles mesmos, e mais além todo o mundo e a natureza. Quer dizer, aí o cara um dia consegue se libertar daquilo, né, sai, escala, vence todos aqueles obstáculos, sai. Quando ele sai, ele descobre que na verdade aquelas sombras não existem, são meras projeções de algo que realmente é o verdadeiro, né? Que são homens, que esses homens são iguais a eles, e que além daquilo existe todo um universo de coisas inimagináveis. Imagina animais, flores, plantas, o sol, as estrelas, os rios, tudo aquilo que ele jamais supunha que pudesse existir. Caso ele decida voltar à caverna para revelar aos seus antigos companheiros a situação extremamente enganosa em que se encontra, ocorrerá, segundo Platão, sérios riscos, desde o simples ser ignorado até, caso consigam, ser agarrado e morto por eles que o tomaram por louco e inventador de mentiras. Isso Platão falando lá antes de Cristo, hein? Quer dizer, esse cara sai, qual é a sensação que ele vai ter? Deslumbramento diante de todo mundo que ele não imaginou. Qual o impulso natural que essa pessoa vai ter? Vou voltar para avisar para todo mundo. Qual é a reação normal, né, que o ser humano tem demonstrado diante disso? Do novo. Do novo. Novo aí com um cunho de libertação, né? Das mensagens libertadoras, inovadoras, transformadoras. Ele se assusta, ele tem medo. Mesmo que esse novo, que essa ideia que está sendo trazida, essa nova mensagem venha libertar, venha melhorar, venha mostrar, mesmo assim, o que a gente faz? A gente se retrai, a gente tem medo de enfrentar isso. E normalmente a gente se volta contra esses precursores, esses arautos, esses inovadores, crucifica de alguma forma crucifica, porque eles se tornam verdadeiras ameaças. Não quer acreditar, né? Não quer acreditar. Então é interessante, ele diz, desde a simples ignorância, ou seja, desde o simples ato de não dar ouvido, o cara ali tentando falar, e você simplesmente ignora o cara, até em alguns momentos pegar e silenciar mesmo, matar, aprisionar e etc. Platão não buscava as verdadeiras essências na simples física e a natureza, de uma maneira geral, como buscavam outros filósofos gregos. Sob a influência de Sócrates, que foi o mestre de Platão, você pode traduzir também como matéria, né? Matéria, né? Sob a influência de Sócrates, ele buscava a essência das coisas para além do mundo sensível. Esse mundo em que a gente tem a percepção. Então, para Platão, existia esse mundo sensível que a gente vê, toca, e existia um outro mundo, né? Que na verdade era o mundo verdadeiro, o mundo ideal, o mundo das ideias, e esse mundo sensível da matéria, né, que estava ligado aos sentidos, era uma cópia daquele mundo ideal e perfeito, o mundo original e o mundo de cópia. Daí a similitude entre a filosofia de Platão e o espiritismo, por exemplo, né?
guardadas as devidas proporções. Eu dei um livro de espíritos com um professor lá da filosofia da faculdade, aí ele encontrou comigo, poxa, é platônico, né? Totalmente platônico. Isso já aconteceu comigo também na faculdade de História. A doutrina espírita é totalmente platônico. Os espíritos não sabem disso. Kardec cita isso. Mas é Platão puro. Platão não tem nenhuma casa espírita com o nome de Platão. Eu estava lendo umas coisas de Platão, realmente é puro. Ele fala várias coisas que. Mas continua. Não, pode falar, eu só estou me localizando aqui. Aqui. Morto, né, que a gente estava falando. E o personagem da caverna, que por acaso se liberte, como Sócrates, correria, porque Sócrates foi morto, né? Até Emmanuel cita, justamente por querer levar algumas ideias, foi considerado subversivo e foi condenado à morte. Então, e o personagem da caverna, que por acaso se liberte, como Sócrates, correria o risco de ser morto por expressar seu pensamento e querer mostrar um mundo totalmente diferente. Transpondo para a nossa realidade, é como se você acreditasse, desde que nasceu, que o mundo é de determinado modo. Então vem alguém e diz que quase tudo aquilo é falso, é parcial, e tenta te mostrar novos conceitos, totalmente diferentes. Foi justamente por razões como essa que Sócrates foi morto pelos cidadãos de Atenas, inspirando Platão a escrita da alegoria da caverna, pela qual Platão nos convida a imaginar que as coisas se passem na existência humana comparavelmente à situação da caverna, ilusoriamente, com os homens acorrentados a falsas crenças, preconceitos, ideias enganosas e, por isso tudo, inertes em suas poucas possibilidades. A gente vê, por exemplo, né, na filosofia oriental, que eles falam, né, de uma figura chamada Maya, que é a ilusão, exatamente isso, que nos prende a ciclos repetidos de reencarnações e que a gente só quebra esses ciclos de reencarnações quando a gente consegue romper com Maya. Transcender. Então, assim, dizer que nas essências, o que é Maya? É uma figura, né, para simbolizar a ilusão. O que é a ilusão, na verdade? É a ignorância, é a treva. Né? E o que é se libertar de Maya? É justamente ter acesso à luz. Então, se a gente for de filosofia oriental, filosofia grega, o cristianismo, todos na essência eles estão falando a mesma coisa. Nós vivemos um mundo que é um mundo pautado pela ilusão. Né? E a gente vive nesse mundo como se ele fosse absolutamente real. Nossas crenças, nossas verdades, e tudo aquilo que a gente crê que é verdade, verdade se torna e funciona perfeitamente. Vamos ver um exemplo concreto? Até 1500, mais ou menos, né, havia uma crença, né, bem estabelecida de que o mundo era plano, de que havia bordas e limites definidos, né, e as pessoas eram produzidos mapas, né, as ações de muitas das pessoas eram limitadas, né, em função daquela realidade, e o mundo se movia daquela forma. A Terra é o centro do universo. Diariamente o Sol descreve um ciclo, né, que os gregos era Apolo, né, o deus Apolo com a sua carruagem passando, e o mundo funcionava muito bem. As pessoas acordavam de manhã, iam para o seu trabalho, faziam suas coisas e funcionava. Até que a força das ideias começou lá, Giordano Bruno, Galileu no Ocidente, e um dia se quebrou isso, né, cientificamente, com as repercussões filosóficas desse fato. A Terra não é o centro do universo, não existe borda, podemos navegar porque com certeza tem terra do outro lado. E outra coisa, o Cristóvão Colombo, quando ele chega com essas ideias, os reis da Espanha aceitam as ideias porque viram uma forma de contornar um embaraço, né? Que era a África, que estava já dominada pelos portugueses. E se esse cara tiver certo, nós vamos ganhar muito dinheiro. O interesse econômico fez com que todos apoiam a ideia da circunnavegação, né? Visando o lucro, né? E quebrar o monopólio, que a África já era toda dominada pelos portugueses. Então, eles não podiam navegar por ali. O português, vamos então conversar sobre isso, mas só como uma forma de lembrar de um fato que subsidia o que a gente está falando. Você vê, todo o movimento que Portugal fez, né,
começando, né, a fazer as suas navegações, as incursões ali naquelas ilhas do norte da África, né, no próprio continente africano, e daí vamos mais um pouquinho, e foram descendo a África com aqueles marcos famosos, aí cruzou lá o Cabo das Tormentas, aí chegou na Índia, porque a Índia eles sabiam que existia, havia uma rota de especiarias caríssima, que vinha por terra, depois vinha pelo Mediterrâneo, dominada lá pelos italianos, não era isso? Isso. Então, Portugal fez esse mesmo movimento, vamos quebrar o monopólio italiano. Só que como a ideia dominante, com certeza devia ter algum louco que já tinha dito que, né, porque esse conhecimento não é da humanidade. Na antiguidade, já se sabia que a Terra era redonda. Por isso que eu gosto tanto desses caras. Os pitagóricos já falavam disso. Aí, pô, mas como é que os pitagóricos, eles viam pela matemática, pelo negócio da sombra, mas também, acredito eu, pelo desdobramento, né? Porque esses caras saíam do corpo e via, né? Então os platônicos, esse pessoal todo, e passa a falar isso, o filme fala disso. Isso se perdeu. Esse conhecimento se perdeu. Ele retoma só o Renascimento. Isso na academia hoje, o pessoal que é medievalista, que eu são dois temas que eu gosto muito, história antiga e Idade Média. Mas eu não concordo com o pessoal de Idade Média, que hoje, a gente quando sai da academia, diz assim, na Idade Média não era Idade das Trevas. Então a gente sai, todos os professores, doutores, caras que estudam medieval, eles... Idade Média na Idade da Treva, surgiu a universidade, surgiu isso, surgiu aquilo, não sei o quê. Tudo bem, mas a ideia de Idade das Trevas remete a isso, a esse bloqueio, esse cerceamento que Roma, Vaticano, impôs à mente humana de pensar. Só podia pensar à luz do que eles definissem como sendo a verdade. É o que é feito hoje no Irã. Né? O Irã tem esse problema. Extremamente, né? Porque nessa época era justamente daquela região que vinha o conhecimento, né? Porque o Ocidente ele era obscuro e era justamente os árabes, os povos de origem persa, que produziram muito conhecimento, preservaram muito conhecimento da Grécia Antiga em textos, foram preservados por eles, conhecimentos da matemática, da medicina, é ali que o conhecimento florescia. Em contraposição, hoje houve uma inversão. Então, assim, o obscurantismo religioso ele trocou de polo, né? Ele saiu da Europa e foi para um local que era riquíssimo em produção de conhecimento. E infelizmente hoje a gente vive lá um pouco do reflexo do que foi, né, a ação da religião na Europa. Mas o interessante que eu queria dizer é o seguinte, você vê que esse movimento, os caras vão ali pela África até chegar onde eles queriam. Porque naquele instante, se aventurar rumo ao desconhecido, não compensava. Porque havia, tem duas opções, eu posso tentar contornar a África, porque a África eu sei que existe, tá? Que tá aqui eu tô vendo. E eu sei que o outro lugar tá ali, então eu vou contornar, isso lá deve ter um fim, por essa porcaria. Eu vou navegar, vou contornar e vou. Aí o outro cara, não faz isso não, pega daqui e vai reto. Pô, olha lá, você tá maluco, rapaz? Não era o que movia isso não era o científico, era econômico, né? Era puramente econômico. Investe onde pode vir Retorno. Não é muito diferente. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente vê que o investimento na área, né, científica é pequeno, é tudo em relação ao econômico. Mas o que tem de interessante nisso? Que a motivação maior é econômica, com certeza, até porque eram empreendimentos que precisavam de dinheiro. Né? Ali não era uma aventura, alguém tinha que patrocinar em dinheiro barcos, pessoal, víveres, porque se não tivesse o dinheiro, e quem vai dar o dinheiro para isso, só vai dar o dinheiro se tiver retorno. Isso aí qualquer um. Mas o que tem de interessante nisso, que eu acho que é assim, a comparação, a motivação novamente. Chegou um momento em que o português teve a motivação suficiente, aí a motivação foi dele, de enfrentar a epopeia e o desafio de cruzar a África. Chegou um momento em que o espanhol teve a motivação de sair e cruzar os mares, né? Que é mais ou menos o que a gente está dizendo aqui. Só será verdade o ato quando ele for motivado por cada um de nós. Então, essa questão dessa busca, até de se lançar o desconhecido, ela só ocorre, só é verdadeira, se for uma motivação que veio de dentro de nós. Se não houver essa motivação, ou você não vai,
Ou se você for porque a sua mãe mandou, porque o padre mandou, porque no centro espírita você ouviu uma palestra, vai ser mentiroso. Você vai dar 3 passos, dali à frente alguma coisa vai te distrair, você vai cansar, você vai perder interesse, ou vai ficar ali fazendo cara de bom moço, mas na verdade aquilo não está te dizendo nada. Então sempre a gente cai nessa reflexão, né? Aquela personagem da caverna que ficou acorrentada, o que fez com que aquele cara e não os outros despertassem? Né? Todos nós em algum momento somos chamados. Você usou o termo ainda há pouco do cair em si, uma expressão da parábola do filho pródigo, que é justamente essa inflexão que todos nós temos em algum momento da nossa vida, né? Que alguma coisa desperta e diz, poxa, peraí, isso aí já não é mais suficiente, está faltando algo, né? Eu preciso de um algo mais. Isso tem que vir de dentro de nós. Vejam os que tiverem olhos de ver. Não é Deus vai colocar uma lente no seu olho que é biônica. Não vai acontecer. Porque os insumos que ele tem que dar, eles são dados a todos, em todas as épocas, de todas as formas. Ah, você gosta de espiritismo? Que problema não? Toma. Livro dos Espíritos. Ah, o que você quer? Você gosta de ajoelhar? Olha aqui, ó, tem uma igreja ali. Ah, você gosta de nada disso? Você gosta de uma relação com o culto da natureza? Beleza, olha ali, ó. Você gosta de ficar num quarto escuro? Como você vai fazer isso? O problema é seu, porque também a responsabilidade será sua, não será de Deus, né? Então, acho que essa reflexão, o resgate dessa reflexão, que é o convite, né, a função de Deus e dos missionários, e cada um de nós faz esse papel um pouco, né, quando a gente troca uma experiência com alguém. Naquele momento nós estamos sendo um instrumento desse processo universal, que é o convite, que é colocar assim, pôr a mesa. Então vem Deus, manda Jesus, ele põe a mesa. Depois vem a dona Mariquinha, minha vizinha, um dia de manhã, quando eu estou saindo de casa, ela tem uma atitude que eu olho, caramba, me sensibiliza, alguma coisa. Sempre tem mesmo. Pôs a mesa. O sol bate, a flor balança, cai, sensibilizou. Deus pôs a mesa. Agora, o ato de você ir se servir, fazer seu pratinho, pegar isso, aquele alimento, cara, isso não adianta. Só cada um de nós vai poder fazer. Como o cara ali da parábola caiu em si. De repente algo dentro dele espiritualmente tocou, ele rompeu a corrente, saiu. Chegou lá fora, teve a atitude que todos nós temos que ter diante do conhecimento, espiritual principalmente. O conhecimento espiritual tem que ser repartido, ele não pode ser guardado. A candeia tem que ficar acima do alqueire, né? Olha a luz aí de novo, né? Mais uma vez, mais uma luz. Exatamente. Aí ele volta porque ele precisa dividir. A verdade não tem como ficar guardada, você precisa pôr para fora. Aí ele vem para dividir. Nesse momento de dividir, ele fez o papel dele. Ele chegou lá e disse, olha gente, essa imagem que vocês estão vendo aí dessas sombras não tem nada a ver, rapaz. Essa caverna aqui é mal furada. Lá fora tem isso. Essas imagens na verdade são pessoas iguais a gente, mas são muitas, são livres. E tem isso e tem aquilo. Fez o papel dele. Agora, se vão... A verdade que ele teve para si, é a verdade que ele libertou. Emmanuel, não me lembro agora qual livro do André Luiz, se Libertação, ele fala da história do peixinho. Quando eu li a primeira vez aquela história do peixinho, eu falei, pô, Emmanuel tá falando da caverna. Eu já conheci o mito da caverna, né? Aí eu li a história do peixinho, pô, isso aqui é o mito da caverna. É um peixinho que quer sair do rio, né? Do poço. Aí fica magrinho. Aí ele vê luz, mar, volta, depois para. Aí também não é bem interpretado. Aí ele volta sozinho e depois, no final, ele diz que veio a seca e aquele lago, todos que estavam ali que não acreditaram, morreram. Que é justamente o trabalho de André Luiz. Mas ali, se não me engano, o Emmanuel fala que é uma fábula antiga, não sei da onde. Eu não me recordo. Eu acho que fala assim. Né? Ele diz que não é dele, não. Eu acho que Pode fala ele assim. ter, ele trouxe para adaptar. Mas tem a ver mesmo. Eu estava falando aqui, tá lembrando dessa. Eu acho que é libertação. Né? Não, com certeza. Eu reli Libertação há pouco tempo, com Mas certeza. aquela história do pássaro, daquele do Jerônimo. Não, do pássaro lá, qual é o nome daquele pássaro aqui? Ele dá um exemplo também, aquela gaivota, qual é o nome daquele? Você não campeou agora? Eu vi, mas já tem quase 20 anos. Ele também tem tudo a ver. Tem a ver também. Ele procura novos conhecimentos e traz para o povo e ninguém entende. Ninguém entende. E
bane ele do grupo, né? Ele vai voar sozinho. Então Então o que a gente viu? A gente procurou ver um pouco da função dessas alegorias, e a gente viu nesse exemplo aqui, achando, tá crendo numa coisa e depois ela do nada acontece alguma coisa, né? Ela desperta dentro de Cai em si. cai em si. Na mensagem de agora eu sou caindo em si. Às vezes a pessoa fala, acho que está tanto tempo lá, fazendo as mesmas coisas, anos e anos, e não despertou realmente o objetivo do que é sempre falar para ela, não pode. Isso que Tem aquele desenho que é até um pouco chatinho, mas ele fala disso, Bi, da abelha. O destino dela era ser aquela. Vocês viram esse desenho? Bi? Não. Ela ser aquela abelha ali e ela quer sair. Ela se apaixona por uma mulher. Ela é abelha, ela quebra todas as. Mas o desenho é um pouco chato porque ele é muito longo, eu acho, ele é muito arrastado. Mas ele tem essa mensagem, né? E a gente acaba, você está comentando sobre. A gente estava comentando sobre quadro de recado, né? Se o quadro não for atualizado constantemente, é perfeito. E se você deixar aquela mensagem ali muito tempo, ninguém passa de Não é mais. Tem que ter aquilo tem que ter, né? Sempre trocando para que toda vez que alguém passa, senão é amarela, né? Exatamente. Amarela. Eu me lembro do tempo que eu trabalhei, que era funcionário público, né? Aquelas coisas daqueles avisos já é diferente. Eu estava comentando, quando eu estava falando disso com um amigo lá do centro, ele trabalha na Nestlé. Aí ele está falando, olha, na Nestlé assim, tem um quadro de aviso. Tem uma pessoa designada para toda semana atualizar aquilo. É outra coisa, né? A mentalidade é outra. Então, toda semana o cara. Aliás, quando o aviso é colocado, ele já tem data para sair. Tem escrito a data que colocou e data para sair. Pô, aí funciona. Agora, nesse esquema de botar e deixar, os quadros que eu estava falando dos quadros aqui, tem coisa, às vezes, um encontro quase de um ano e já eu não olho mais. Não, e cai no discreto, né? Depois você já não olha e pensa, isso aqui não atualiza. Exatamente. E tem eu estava me lembrando disso, essa coisa de você ficar alienado as coisas, né? Achando que aquilo que é o melhor, que é o correto, aí não viu o que está. O além. E essa reflexão, ela é uma reflexão que não é espiritual, etc., mas ela é o espiritual como ele tem que ser, né? Ligado à realidade do nosso cotidiano. Porque isso tem a ver com o nosso comportamento, com a gente mesmo, na nossa família, nos ambientes de trabalho, na sociedade. Essa questão do nosso olhar, o desenvolvimento do nosso olhar, da gente conseguir realmente enxergar as coisas, não ser aquele olhar vago que só vê aquilo que dizem pra gente que não tem que ver, né? Então assim, é como se a gente nascesse e alguém pegasse um óculos com uma série de cores e colocasse no nosso olho, já determinando qual a cor do mundo que a gente vai enxergar. E a gente tem que tirar esse óculos e começar a enxergar o mundo como ele é. Porque os processos estão acontecendo no mundo e nos afetam. E a gente às vezes fica de um falso espectador. E tá lá, isso vai ter conotação política, vai ter conotação social, vai ter no bairro que a gente mora, na relação da nossa família, no nosso emprego. Então, desenvolver esse olhar e conseguir enxergar as coisas é um negócio assustador, a verdade é essa. A gente está falando isso aqui, mas é muito difícil. Porque essa coragem de você estar dentro da caverna, se ao mesmo tempo é opressivo, também, em certo sentido, é confortável, né? É seguro, porque quando você rompe aquilo, aí você tem que ir, você tem que tomar as decisões, você tem que enfrentar quais as consequências disso, né? O medo do novo E até o medo da pessoa sair da zona de descanso, né? A pessoa não quer sair daquela. Não quer. Tá bom ali, né? Mas tá ruim, não, mas deixa, eu já sei como é que é. Neofobia. Neofobia. E outra coisa, Medo do novo. toda vez